Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. A Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas, Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. Márcio Eduardo e Olga Miranda comandam a partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco, programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. Márcio Eduardo. Boa noite, a partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco, programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. Participe com a gente, formule sua pergunta através do nosso WhatsApp no aplicativo da Rádio Brasil Espírita, hoje com 102 mil aplicativos baixados. Tenha também o seu aplicativo e acompanhe nossa programação. Você está na www.radiobrasilespírita.com.br, transmitindo para o planeta. Boa noite, Olga Miranda. Foco. Hoje eu e Divanildo, né? E a espiritualidade que nos orienta, nos impulsiona nessa trajetória. Infelizmente, nossa amiga Alana Freitas não pôde se fazer presente e pedimos a Deus e a Jesus que a abençoe, porque ela não pôde vir em razão de doença na família, e pedimos ao bom Pai que abençoe sua mãe para que ela faça uma cirurgia e se saia muito bem, podendo retornar às atividades o mais breve possível. Então, queridos ouvintes, mandamos também um abraço fraterno para vocês aqui de Alagoas, do Brasil e do mundo, que estão sempre sintonizados, ampliando cada vez mais a nossa audiência. A nossa amiga Cláudia Gallenberg, ao Carlos e a todos que fazem a Brasil Espírita, como Leones, Alonso, Edmar e tantos outros, né? O Barnabé, Delza de Itaí e todos os queridos amigos que aqui eu não citei, que tem muitos, né? Inclusive de outros estados, de São Paulo, por exemplo. Mas é isso, estamos aqui para realizar o nosso trabalho e Divanildo Pedro vai falar um pouquinho sobre isso. Boa noite, Divanildo. Boa noite, Olga. Boa noite, Márcio. Boa noite, queridos amigos do universo, mas em particular do planetinha Terra, do nosso querido planeta azul, a nossa morada
em que estamos todos juntos, né, levando esse planeta para a sua transição planetária, para que cheguemos ao mundo de regeneração. Quero abraçar, quero mandar um beijo à nossa querida Catarina e, em particular, hoje também a nossa querida Alana Freitas, nos solidarizando com ela e com a sua mãe, Dona Antônia Cassiano de Freitas, que vai se submeter a uma cirurgia de emergência hoje, o motivo pelo qual nossa querida Alana não compareceu hoje. E queremos pedir também aos nossos ouvintes que durante a nossa prece nós possamos enviar as nossas melhores energias, os nossos fluidos, nossos pensamentos para a Dona Antônia Cassiano, para que ela, também amparada pela espiritualidade amiga, possa favorecer os médicos da terra para que haja o êxito nessa cirurgia. E fazendo da palavra a ação, nós queremos convidar a todos neste momento para que elevemos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai Criador. Agradecidos pela nossa criação, pela nossa jornada e pela quantidade imensa de espíritos maiores e espíritos superiores que Ele nos manda através de Jesus, enviando o próprio Jesus em nosso auxílio para que esse conhecimento se faça dentro de nós e nós possamos evoluir, crescer juntamente com o nosso planeta. E a Ti, Jesus, o nosso pleito de gratidão, o nosso amor e o nosso pedido para que abençoe a Tua morada, o Teu planeta, com todos nós que aqui estamos, fazendo esse estágio de qualidade, tentando caminhar, apesar do peso das nossas deficiências, e que nós possamos saber que podemos contar contigo em todos os momentos. Abençoa mais esse programa na noite de hoje, abençoando cada um dos integrantes dessa equipe, cada um dos nossos irmãos, amigos que estão conosco nessa noite, aqueles que nos vão interrogar, fazendo as suas perguntas, e agradecendo também a nossa mãe querida Maria de Nazaré, que é uma das integrantes do tema de hoje. Que a vossa luz, Jesus, que o amor de nossa mãe, que o abraço forte, decidido, a intuição dos nossos irmãos do mundo maior, se estejam presentes nas nossas vidas com as bênçãos de Deus, neste momento, para todos sempre, que assim seja. Assim seja. Bom, queridos irmãos, hoje nós escolhemos estudar um tema do Evangelho, e aí eu e Divanildo abrimos aleatoriamente para discorrer sobre vocês, né? Uma passagem muito interessante do Evangelho e muito legal, porque coincide com o mês de maio, mês das mães, né, da família, essa importância do papel materno na família, os irmãos e toda essa integração que é necessário. Então eu queria ler um pedacinho do Evangelho, que é aqui do capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, e o tema que a gente vai discorrer mesmo é quem é minha mãe e quem são os meus irmãos. Então diz Jesus, diz os apóstolos, né? Chegando a casa, lá reuniu-se uma multidão tão grande de pessoas que nem mesmo puderam completar a sua refeição. Quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, pois diziam, ele tinha perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos chegaram, ficando do lado de fora, e o mandaram chamar. O povo estava sentado ao seu redor, e disseram-lhe, vossa mãe e vossos irmãos que estão lá fora vos chamam. Mas Jesus lhes responde, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam ao seu redor, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque quem quer que faça a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então isso está
no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 20 e 21, e 31 a 35, e Mateus 12, 46 a 50. Essa é uma passagem muito bonita e que gera, às vezes, mal compreensão em relação ao tema, porque Jesus enfatizou bastante aquela questão do honrai a vosso pai e a vossa mãe. Mas o que ele queria dizer com essa pergunta, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Parece até que Jesus está menosprezando o afeto que eles tinham para com Jesus, e não está ligando, não está se importando com os laços de parentela. E não é verdade. Para quem conhece Jesus e sabe da sua doçura, da sua afabilidade, do seu amor, de que ele sempre orienta a todos nós através de suas passagens evangélicas, que dai a outra face, se alguém te ferir de um lado, que você dê a outra. Então ele jamais iria responder de forma ríspida quem são meus irmãos e quem é minha mãe, se não quisesse passar para a gente, não quisesse transmitir uma mensagem muito importante para a gente, muito significativa. Além do que, nós ainda temos que refletir na questão da tradução desses evangelhos que passaram por várias mãos, várias línguas, muitos anos, e muita interferência também do homem em relação às ideias. E aí nós temos que sempre olhar essas passagens de acordo com o contexto geral dos ensinos do Cristo. Então, quando Jesus fala quem é minha mãe, quem são meus irmãos, ele está se reportando de que devemos amar a todas as pessoas indistintamente. E aquele que faz a vontade do Pai, ele ressalta, esse é a minha mãe, esses são meus irmãos. E aí ele vem dando uma intuição para a gente de que está se reportando a parentela espiritual. Porque muitas vezes nós estamos reencarnados num lar e há uma incompatibilidade entre a nossa mãe, os nossos irmãos, o nosso pai, e é uma incompatibilidade tão forte que a gente não sabe explicar por que eu não me dou bem com meu pai, ou por que eu não me dou bem com a minha mãe, porque eu acho que minha mãe não me ama, porque eu acho que eu não amo minha mãe. Quantos conflitos eu já vi dessa ordem? E aí a gente vai partir para a análise do Evangelho e nós vamos descobrir que lá está tudo claro. O Evangelho segundo o Espiritismo é um grande roteiro de luz que nos dá a abnegação e a compreensão dos fatos que estão à nossa volta, que não é diferente de casa A, de casa B, de casa C, não é diferente. Todos nós passamos por enfrentamento de ordem afetiva, problemas de ordem afetiva dentro da nossa casa. Sempre vem aquela pessoinha que a gente não se dá bem. Nem que seja um irmãozinho chato que desde o começo brigava com a gente, tomava nossos brinquedos e arengava. Então, nesse particular, nós devemos refletir, que somos espíritos milenares, já tivemos muitas experiências reencarnatórias, em que em outros momentos nós ferimos, nós magoamos, nós maltratamos, e aí vem a grande oportunidade reencarnatória para que nós possamos vir resgatar a prestações de longas prestações, aquele débito que contraímos no passado. E aí vem a bênção da reencarnação para que possamos vir conviver juntamente com essas pessoas que tiveram conosco uma dificuldade de relacionamento, uma dificuldade interpessoal, uma dificuldade de entrosamento, uma empatia. E a gente, sem saber a explicação, rejeita aquela pessoa. Isso é muito comum. Então, quando Jesus fala disso, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, ele não está dizendo que não ama a sua família, ou que não amava a sua família. Ele está dizendo que o amor dele é muito maior do que aquele restrito ao
ambiente familiar. Porque muitas vezes nós amamos só a nossa família e a gente não se importa com o nosso vizinho, não se importa com nossos parentes, primos, tios, né, e todos aqueles que estão em dificuldades, que batem a nossa porta. Às vezes a gente não quer convidar para uma festa porque é aquele parente que não tem uma roupa adequada, não contribui com nada para o nosso crescimento financeiro, porque ainda somos muito egoístas e às vezes somos capazes de pensar dessa forma, né? Então Jesus diz que a nossa família é a família universal, né? Nós somos espíritos gerados por Deus, consequentemente somos todos irmãos, né? Sem diferença, sem distinção. Então, mesmo aquele que a gente detesta, vamos refletir um pouco, esse também é filho de Deus. Sendo filho de Deus, nós temos que pensar, meu Deus, Deus não faz nada de errado. Deus não faz nada errado. Deus só quer o bem para todos, né? A diferença entre Deus e nós é que Ele quer o bem coletivo de todos, e nós queremos só o nosso bem, o bem da nossa família. E Jesus está nos ensinando nessa passagem, né, que nós devemos ampliar esses laços de afeto para outras pessoas, além dos limites das paredes de nossas casas. Devemos amar toda a humanidade. E temos que começar a fazer isso no ambiente que nós convivemos de trabalho, nas casas espíritas, em todos os lugares que nós estejamos, sempre olhar o outro com afeto, com carinho, com misericórdia, mesmo aqueles que nos agridem, porque são justamente aqueles que nos agridem que vão nos ensinar a paciência, a tolerância, o amor, a fraternidade, e vão praticar em nós um exercício que não é um exercício corporal de musculação para que nós possamos ficar, resistentes, bonitos, esbeltos, nada disso. É o exercício moral. Esse exercício moral a gente só aprende com esse convívio familiar, com a família que foi designada para o nosso melhoramento. Não pensemos nós, meu Deus, eu sou tão infeliz, eu tenho uma família que não me ama, que não me tolera, que não me compreende. Não pensemos que nós estamos nessa família, por azar, Não pensemos isso, porque não é verdade. Nós escolhemos estar na família necessária para o nosso crescimento moral. Aquela família em que nós temos que aprender a conviver para justamente exercitar essas virtudes que estão adormecidas em nosso coração e para reparar danos causados no passado com relação a essa pessoa que é tão difícil, que está conosco. Então, nós no programa passado, nós falamos de mães que têm, alguns ouvintes que participaram conosco aqui, que foi muito bacana, falaram das suas dificuldades em relação a filhos que estão envolvidos com droga, filhos que são violentos, filhos que rejeitam, E a gente não pode esquecer desse nosso passado, das consequências de outrora, E temos que acolher esses seres difíceis que foram justamente para eles que nós pedimos para voltar, para ajudá-los a reparar essas faltas que cometemos no passado, que contribuíram para o desvirtuamento desses seres, porque muitas vezes por negligência um pai trabalha o dia inteiro, uma mãe trabalha o dia inteiro. Tudo bem que hoje nós precisamos do sustento, é muito importante, mas às vezes nós estamos focando somente nas necessidades materiais, esquecendo dos momentos qualitativos que precisamos ter com o nosso filho para criar essa estrutura moral, essa estrutura de amor, para que eles possam se sentir amados, se sentirem abraçados. A gente deve sempre dizer: meu filho, eu te amo. Meu filho, você está com esse problema, mas vamos sair juntos, nós vamos lutar e vamos sair dessa dificuldade que você se encontra. Vamos orar, vamos pedir a Deus, vamos pedir ajuda e vamos acolher esse irmão que está em caminho equivocado, que está envolto nas sombras. São eles que precisam de nós. Então, lembrando Jesus, tal qual esse ensinamento aqui, quem é minha mãe, quem são meus irmãos,
pense em toda a trajetória dele no Evangelho. A quem ele buscava? As pessoas mais rejeitadas da sociedade. Ele buscava o publicano, né, o cobrador, que era o cobrador de impostos, né? Ele acolhia a mulher adúltera, que era rejeitada e apedrejada pela sociedade. Ele acolhia os leprosos, que eram segregados fisicamente de qualquer contato humano e eram colocados num ambiente pior do que um animal solto, né? Sujeitos a todas as vicissitudes, a um abandono total até a morte. Então era para essas pessoas que Jesus veio. Jesus morreu entre os ladrões, aqueles, né, que subtraíam da sociedade, né, os bens materiais, e ele acolheu, perdoou, ensinou, oportunizou. Então, a família espiritual não deve ser esquecida do nosso convívio. E nós temos que acolher todas as pessoas como nossos irmãos, porque não podemos esquecer que nós somos seres adotados. Achei muito legal, né? Quando Gidelma, a semana passada, falou sobre isso, na oportunidade de falar sobre o Dia das Mães. Nós somos filhos de Deus, adotados por pais que resolveram nos acolher. Então, que nos lembremos disso, né? Que nossa família real é a família espiritual. O que acha, Divanildo? Muito bem, Olga. O Evangelho nos ensina sobre a parentela terrena, física de Jesus, que os irmãos de Jesus, e algumas pessoas até não têm esse conhecimento, né, que Jesus teve vários irmãos. A família de Jesus primeiro era uma família judia, né? Jesus era judeu, os irmãos judeus, os pais judeus. Então era uma família comum, judia, o pai carpinteiro, mas o judeu, ele sempre trabalhou assim pela prosperidade. Ele visava muito a coisa terrena, os bens materiais, e naquela época era normal que as pessoas se preocupassem com isso mais que as coisas espirituais, porque entendiam muito menos. Então Jesus, os irmãos de Jesus, estranhavam o modo como Jesus se portava. Jesus incomodava principalmente a nata dos fariseus, os escribas, os fariseus, essas castas que eles criaram como castas superiores. Então, todos os irmãos de Jesus eram comerciantes, as irmãs casadas com comerciantes. Então, eles viam naquilo ali um entrave, até porque aqueles comerciantes, né, aqueles empresários, eles se contrariavam com Jesus e eram amigos dos irmãos de Jesus. E aquilo também atrapalhava um pouco a conversação entre eles, né, entre os irmãos de Jesus e os seus amigos. E eles chegaram a um ponto de achar que Jesus estava louco. O Evangelho diz que Jesus tinha perdido o espírito. Na linguagem natural, normal, a explicação é essa: Jesus estava louco, Jesus não raciocinava naturalmente para poder agir daquela maneira. Então, quando eles viram que Jesus não parava, que Jesus saía de casa, que Jesus andava com aquela turba, como a Olga descreveu aqui, ele se misturava com aquelas pessoas e pregava algo revolucionário, que era contrário ao que os fariseus, os doutores da lei pregavam. Então tudo ali era uma conjuntura que fazia com que aqueles judeus da época, os mais influentes, né, até pedissem contas aos irmãos de Jesus sobre o comportamento dele. E nessa ocasião em que Jesus vem em casa, e está aquela multidão, né, isso no bom sentido, no sentido que a gente vê, era a multidão de miseráveis que estavam acompanhando Jesus, pessoas esfarrapadas, pessoas doentes, pessoas loucas, pessoas dominadas por espíritos obsessores. Eram essas as companhias de Jesus.
vinham lhe pedir a ajuda, vinham lhe pedir um óbolo, vinham lhe pedir a cura milagrosa. Então, com tudo isso, foi esse o cenário que eles encontraram. Jesus se envolvido de tal maneira que dentro e fora de casa, aquela multidão, que ele não podia nem completar uma refeição. Como diz, eles não podiam ali conversar placidamente. Então eles vieram buscar Jesus, tirar Jesus daquele meio, e com a intenção de segregá-lo em algum lugar para que ele não tivesse mais essa intimidade com aqueles a quem eles julgavam, né? Pessoas da ralé, de última classe, pessoas de má vida, como eles normalmente nomeavam, né? Era esse o quadro que Jesus, pressentindo essa chegada deles desta maneira tempestuosa, e alguém vem chamar a atenção de Jesus para que sua mãe e seus irmãos estavam lá fora e queriam conversar com ele. Na verdade, queriam realmente levá-lo dali, tirá-lo daquele ambiente. E aí Jesus pega mais essa oportunidade de dar a lição, porque Jesus, em todos os momentos, ele deixava uma lição para a humanidade. Ele falava para os seus interlocutores da hora, as pessoas que lhe estavam interrogando ou que estavam presentes, mas ele deixava a lição para a humanidade. E a outra coisa que salta à vista dos ensinamentos de Jesus é que ele sempre falava das coisas espirituais. Então Jesus estava sempre trazendo o reino de Deus, o reino dos céus, a visão espiritual, essa visão nossa de nós como espíritos eternos, filhos, criação de Deus. Então ele aproveita e faz essa pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Em nenhum momento Jesus usou de desdém, usou de desprezo, de menosprezo para com sua mãe. Ele faz essa pergunta para aqueles que estão presentes ali, como perguntando a cada um: quem é a mãe de vocês? Quem são os irmãos de vocês? Ele estava ali na qualidade de um professor, de um mestre, e ele mesmo responde: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então ele mostra que é uma coisa íntima, é uma coisa do Espírito, é justamente essa parentela espiritual que a Olga falou, né, que faz com que nós sejamos realmente os filhos do Altíssimo. Isso não quer dizer que os outros não são filhos de Deus, não são essa, mas não estão nesse momento na condição de filhos de Deus. Aqueles que desprezam a lei de Deus, aqueles que abandonam, né, os ensinamentos de Jesus sobre esse propósito maior de Deus para nós, esses não estão nessa condição. Então, o espírito de agressão, de rebeldia, de tudo contra a lei de Deus faz com que nós fiquemos afastados de Deus. Não Deus afastado de nós, mas nós afastados dele. E faz com que haja essa dificuldade de compreensão, que faz com que a gente fique durante muito tempo, né, como se diz normalmente, batendo cabeça sem entender, e sem, às vezes, até menosprezando aqueles que vêm nos resgatar agora nessa condição espiritual. Então, com essa explicação de Olga também. Quando nós voltamos para uma reencarnação, normalmente nós temos algum elo com aqueles que estão naquele lar em que nós reencarnamos. E é aí que o espírito ele solta aquilo que ele tem dentro dele em relação aos demais. Então, tudo isso que acontece são reminiscências, são casos acontecidos em outras convivências que nós agora estamos mostrando como uma realidade nova, mas que, na verdade, isso aí vem de muito tempo. Então, ele quando ele quis mostrar essa face, esse algo, né, ele não estava dizendo que a mãe física dele
era uma mera coadjuvante, era alguém até que não merecia o seu respeito, sua dedicação. Maria de Nazaré é um espírito das altas esferas espirituais. Mas a missão dela, essa missão sacrossanta de trazer Jesus, não queria dizer que ela deveria ser uma das caminhantes com Jesus. A sua ternura, a sua dedicação, o seu amor ilimitado bastavam naquele momento. Não era necessário que ela fizesse esse périplo que Jesus fez com os apóstolos, com os demais. Ela era uma guardiã, vamos dizer assim, de Jesus naquele momento. Ela preparava, ela recebia aqueles peregrinos que queriam falar com Jesus, ela intermediava, ela, enfim, tinha a sua missão que ela desempenhou de uma forma magnífica, e Jesus conhecia isso e em momento nenhum ele negou, né, que é esse amor extremoso de Maria de Nazaré para com ele, acompanhando toda a sua trajetória. Os irmãos de Jesus é que realmente não quiseram de maneira nenhuma acompanhar Jesus, nem entender, porque eles estavam mais voltados para o mundo material. Porque às vezes a gente pensa assim, mas os irmãos de Jesus vieram como um irmão de Jesus e era um espírito de baixo teor vibratório. Não quer dizer que eles eram de baixo teor vibratório. Eles apenas não compreenderam naquele momento, né? E não é necessariamente que o meu irmão, sendo um mecânico, eu tenha que ser mecânico. Ele sendo um médico, eu tenho que ser médico. Eu tenho a minha própria tendência, eu tenho a minha própria personalidade. Então eu vou procurar aquilo que naquele momento da minha evolução me é mais chamativo, me é mais útil. Eu posso ser um gari, né, e desenvolver a minha profissão, a minha arte de gari com mais maestria do que um médico, um engenheiro ou alguém assim que esteja contrariado com a sua profissão. Está fazendo aquilo ali, mas não está fazendo de coração, de boa vontade. Então, os irmãos de Jesus necessariamente não precisavam ser apóstolos, senão era muito fácil. Ele se rodeava deles e ia pregar. Mas a missão era daqueles que estiveram junto com Jesus, daqueles outros que depois se converteram, daqueles que entenderam e que estiveram com Jesus. Então, esses, naquele momento, eram os irmãos de Jesus, eram a mãe e a irmã de Jesus. Então, para a nossa compreensão, nós tenhamos em pauta que nunca, em momento nenhum, Maria de Nazaré deixou de ser a mãe de Jesus. É isso, Márcio Eduardo, vamos lá, a pergunta da nossa irmã. É isso, você está na www.radiobrasilespírita.com.br, transmitindo para o planeta. Tenho um filho que muito me odeia. Me dedico a ele com amor. Ele vive trancado no quarto. Eu estando em casa, ele só sai do quarto onde estou fora. Estou desesperada. Já faz 20 anos que meu filho não me quer ver. Meu filho não quer me ver morando na mesma casa. É isso? É, isso mesmo. Não estou mais suportando tanta tristeza. Sei que vou morrer logo. Não aguento mais. A pergunta é da Adriana. A Adriana é do Rio de Janeiro. Querida irmã Adriana, muito obrigada pela participação no programa Espiritismo em Foco. Eu queria te dizer, minha irmã, que muitas vezes a gente recebe realmente ingratidão por parte dos nossos filhos, mas nós nos preparamos no plano maior para receber esse ser que em outras vidas tivemos alguma indisponibilidade, alguma desavença ou que ferimos, e ele vem até nós para que nós possamos reparar essa falha do passado. Então, minha irmã,
Continue acolhendo seu filho como você faz. Agora, eu sugiro que você mude o teor vibratório dos seus pensamentos no sentido de desistir da luta, de esmorecer com essa tristeza que está lhe envolvendo. É preciso se fortalecer no Evangelho de Jesus. E para isso eu sugiro que você procure uma casa espírita, que você compartilhe no atendimento fraterno a sua dor e que possa fazer um tratamento espiritual através da fluidoterapia, da leitura edificante, das orientações que a Casa Espírita pode proporcionar através das palestras, dos conselhos amigos, e quem sabe fazer o Evangelho no lar, mesmo que sozinha. Você vai sentir muito a diferença, minha irmã, quando a luz irradiar em seu lar, através dessa prática sistemática do Evangelho no lar. Inclusive, a Rádio Brasil Espírita tem um programa que ensina a fazer o Evangelho no lar. Se nós soubéssemos a importância desse instrumento iluminativo dos nossos lares, inclusive por beneficiar os espíritos desencarnados que se juntam a nós para nos desafiar, para provocar em nós sentimentos de melancolia e tristeza. E quando nós abrimos a porta do nosso coração para esse tipo de pensamento e de sentimento, nós vamos criando ao nosso redor vibrações que nos deixam com mal-estar, nos deixam cabisbaixo, nos deixam desenergizados. É preciso, querida irmã, reagir com coragem, através da oração, da meditação, para que você possa alterar essa atmosfera prejudicial a você e a ele, ao seu filho. Com essas práticas, você vai ver que, com o decorrer do tempo, o seu filho vai amansar o coração dele, vai começar essa energia a mudar, essa couraça que foi criada ao redor dele de resistência ao amor, de resistência ao perdão. Não falo por essa vida, mas provavelmente por fatos do passado. E aí você vai sentir essa mudança paulatinamente. Mas o Divanildo também quer fazer alguns comentários sobre o tema. Boa noite, Adriana. Boa noite, Rio de Janeiro. Adriana, veja bem, nós somos individualidades. Cada um de nós é um espírito diferente. Falamos aqui sobre o reencarne no lar, né, de afetos e desafetos. Veja bem, não estamos afirmando que esse seja um desafeto, mas talvez, não conhecemos a sua realidade, talvez por você estar, entre aspas, se anulando, talvez esteja incomodando ou fazendo com que esse espírito se acomode de uma forma tal que chegue a esse ponto, né, de não dar o devido valor ao tanto de amor que você dedica a ele ou dedica às pessoas. Veja bem, nós, os pais, os responsáveis, nós que nos prontificamos a trazer e a encaminhar um outro espírito nessa vida, nessa existência, nós temos todas as possibilidades de fazermos o nosso lado, o nosso trabalho. Pelo que eu estou vendo, você faz a sua parte. Eu não sei se chega a ser um ódio dele, como eu já disse, eu não conheço a realidade, mas talvez seja isso, ele de tão acostumado a ter tudo, ter esse carinho, não sentir falta de nada disso, talvez ele mostre essa cara, essa face, que não seja a face real dele. Eu lhe aconselharia
a fazer com que ele tivesse necessidade e saudade dos seus carinhos e do seu afeto. Não estou dizendo que você deixe de fazer a sua parte, ao contrário, faça-o e faça com toda a sua dedicação, com todo o seu coração, mas não diretamente para ele. Deixe as coisas prontas, né? E converse, receba, fale normalmente, mas não faça questão da presença dele. Se ele está enfurnado no quarto o dia todo e você tenta esse diálogo, tenta as acomodações para ele, ele sempre vai reagir dessa maneira. Mas na hora que ele sentir saudade, epa, minha toalha hoje não estava no banheiro, epa, aquela roupa que eu gosto tanto não estava passada, não estava pronta, e que ele vier interpelar, estou dando um exemplo, cadê aquela camisa ou aquela calça que eu queria, não tive tempo, hoje eu não tive tempo de ajeitar, pegue outra. E aí, ou outra coisa que ele gosta e tal, não sei o que, você faça assim, não tenha que ser a escrava dele, você não tenha que estar a todo momento aos pés dele. Deixe ele sentir um pouco de saudade, pode sentir raiva, pode espernear, mas você se mantenha. Não, mas tem outras aí que você pode usar. Não quero outro, aí o problema é seu. Porque realmente é esse o fato. Quando nós fazemos e aquele outro não reconhece, aquele outro não dá o devido valor, não corresponde, o problema passa a ser dele. Não é você dizer assim, é problema seu e brigar e se exaltar. Não, eu estou falando no sentido genérico mesmo. O problema passa a ser dele, não seu. Se eu estou dedicando amor, carinho, atenção, afeto, eu não mereço que a resposta negativa que vem daí me faça mal, que eu sofra por isso. Você está dizendo, eu não aguento mais de tanta tristeza. Não fique triste, não fique triste, ao contrário, se exalte porque você está fazendo a sua parte. Você tem a sua consciência tranquila de que você não está deixando nada faltar a ele. Você não está deixando com que ele, vamos dizer, tenha vergonha de sair de casa por estar com uma roupa inadequada, que ele tenha vergonha porque você tranca ou não dá as coisas básicas necessárias para ele. Agora você não pode, ou pelo menos não deve, se anular, né, se sacrificar, se submeter a uma situação humilhante, desde que você deixa tudo, as coisas, por mais simples que você possa dar para ele, por mais simples que seja a sua condição de vida, mas se você faz o seu lado, faz a sua parte, não se deixe dominar por desespero, por desatenção. Agora, isso que a Olga falou, se for o caso, procure uma casa espírita, procure se sustentar na fé, no amor de Deus, dos bons espíritos. Eles não falham, eles estão conosco, estão nos sustentando. Agora, nós também não podemos responder de forma negativa. Eu sei que eu sou filho de Deus, filha de Deus, eu tenho meus companheiros, meus protetores espirituais, mas eles não podem me carregar nos braços. Eles vão me auxiliar, me dando força, me dando coragem, me intuindo para que eu faça a minha caminhada. E deixar fluir dentro dessa pessoa a necessidade. Peraí, muitas vezes acontece isso quando a mãe ou alguém muito querido desencarna, quando alguém muito necessário desencarna. A gente tem a impressão de que não necessita daquela pessoa, e aquela pessoa fez de tudo na vida por nós, mas a gente orgulhosamente, a gente menospreza, a gente diz que não precisa, e quando nos falta aquela pessoa fisicamente, a gente perde o rumo, perde o norte. Eu conheço, a Olga conhece, Márcio conhece, N pessoas que chegam desesperadas numa casa espírita porque a sua sustentação espiritual aqui se afastou. Aquele que era a nossa fortaleza
precisou voltar para o mundo espiritual e a gente fica desesperado, o que eu vou fazer agora? E passa muito tempo sofrendo com isso. Agora, no seu caso, se a pessoa, quando sentir essa falta, vem a nós, mas simplesmente para retomar aquelas coisas que ele quer, não ceda. Não ceda. Continue fazendo até que ele sinta a real necessidade. E aí, quando ele nos valorizar, eu estou dizendo, não é valorizar materialmente, não, tal, agora eu vou dar beijo todo dia, vou dar abraço todo dia, mas quando a gente sentir essa sinceridade nesse espírito, de voltar, né, a boa convivência, quando a gente sentir que ele se arrependeu, que ele agora nos procura de uma forma diferente, mesmo que estremecida, mesmo que envergonhada, mesmo que frágil, mas continuemos até sentir a verdadeira necessidade. Nesse tempo todo, amando e pedindo ao Criador, pedindo a Jesus que proteja e ampare, e que esse nosso bem-amado, essa pessoa querida de nós, ela possa ter a visão clara do que são os rudimentos do amor. É isso, Divanildo. Eu diria também que é preciso que nossa irmã se ame também, não é? Porque a gente tem que fazer o seguinte: dar toda a educação, toda a instrução, toda a orientação possível durante a reencarnação, durante o crescimento daquele ser. A partir do momento que ele rejeita essas orientações que são dadas, a mãe não deve ficar triste e parar de crescer, porque isso seria pior. Então, nossa sugestão é que permaneça no acolhimento, buscando acolher, mas que também cuide de você, minha irmã, no seguinte aspecto. Esse cuidado, eu falo, que seja o cuidado espiritual de não enfraquecer, de não se entristecer. Busque na caridade, no trabalho de amor ao próximo, essa superação desse problema. Então, saia desse foco de 4 paredes e avance para outra forma de assistência, de amor, de cuidados que você pode ter com outras pessoas. Quando os nossos filhos começam a ver que nós estamos mudando para melhor, porque quando a gente começa a fazer a caridade, começa a fazer um trabalho de utilidade para a sociedade, nós começamos a gerar ao nosso redor uma energia diferente, uma energia de amor, de fortaleza, de segurança. Essa energia vai neutralizando as energias negativas que estão lá naquele ambiente, com certeza. Junto a isso, deve ser feito toda aquela profilaxia que eu falei, né? O evangelho no lar, buscar uma casa espírita, se engajar nos trabalhos da casa espírita e ajudar outras mães que estão nessa mesma dificuldade. Porque, minha irmã, mesmo dentro da doutrina espírita, eu conheço mães cujos filhos se trancam nos quartos e não querem falar com os próprios pais. Depende deles para tudo, mas agem dessa maneira. Mas a pessoa, o que faz? Continua o seu trabalho no centro espírita, continua o seu círculo de amizade, de afeto com outras pessoas, e faz o que é. Quando a filha, que é até uma mulher, né, já adulta, mais de 30 anos, e não fala com a mãe. Quando a filha quer falar com a mãe para pedir algo, ela faz a parte dela. Tudo bem, minha filha, não sei o quê. Faz a parte dela. Mas não deixa que aquele comportamento venha a prejudicar o seu desenvolvimento espiritual. Porque a gente tem que ter a consciência, aquele ser é um ser necessitado do meu amor, da minha ajuda. Então, exercitar a paciência, como você já exercita há 20 anos, isso aí a gente já sabe o que você faz. Agora, está faltando, no meu entendimento,
eu estou longe, não sei, mas está faltando o fortalecimento seu, né? Do seu lado emocional. É você prosseguir a jornada de trabalho da Seara do Cristo de outra maneira, né? Ajudando outras pessoas e compartilhando esse amor tão grande que você tem para dar para o seu filho, que ele não está querendo. Vamos ver outras crianças, outros jovens que estão abandonados, que estão carentes, né, desse afeto. Márcio, próxima pergunta. Quem participa com a gente é a Simone. A Simone é aqui de Maceió. Adotei um menino de rua há 10 anos. Estou muito feliz. Este menino é uma bênção. Disseram que eu estava louca em adotar um menino de rua. Será se em outra vida eu tinha ligação com ela? Amo demais. Ah, minha irmã Simone, que bênção, né? Que você proporcionou a você e a esse espírito que nessa encarnação precisou vir desprovido desse afeto maternal e paternal, justamente por causas do passado. E aí você o acolheu, com certeza, através do sentimento da parentela espiritual. Que bênção que você soube atender e cumprir a missão para a qual você veio, que foi justamente receber em seus braços aquele filho que, talvez por ato de ingratidão no passado, não soube compreender o que era um lar e precisou vir dessa maneira, com esse tipo de sofrimento, para avançar, para crescer. Que coisa linda você nos dá de exemplo, porque mostra que o amor, ele não tem fronteiras, que o amor é universal, que o amor é aquilo que provoca ao nosso redor essa luz, essa paz, essa felicidade que tanto nós precisamos. É através desses atos benéficos, essa conduta, né, de acolhimento e de fraternidade, que nós vamos extraindo de nós todas as nossas impurezas. É como se fizéssemos aquela drenagem em nossos corações, retirando ainda aquelas laminhas que ainda estão no fundo e que nos retêm nas mágoas do passado. E esse é um exemplo muito bonito. Eu agradeço tanto a sua participação aqui, porque quantos filhos do abandono se encontram aí na esperança desse acolhimento, dessa oportunidade. Eu conheci um dia desse um irmão também que foi adotado. Ele foi adotado umas 3 vezes. As 2 primeiras ele sofreu muitos maltratos e foi parar numa terceira casa que finalmente o acolheu com o afeto, com o amor, com esse carinho que ele tanto sonhava. E hoje é um menino estudioso, trabalhador, cumpridor dos seus deveres e muito grato a Deus. Inclusive é evangélico, né? Eu conheço e admiro muito essa pessoa, né? Divanildo. Boa noite, Simone. É lindo esse exemplo. Agora veja bem, o próprio Albert Einstein, ele dizia que Deus não joga dados com o universo. O que ele quis dizer é que não existe o acaso. Não é jogo de azar, não é uma coisa que a gente lança os dados e recolhe o resultado. É algo pensado, é algo feito. Então, se vocês se reencontraram, e não foi por acaso, algum elo vocês tinham nesse momento. Não quer dizer que você seja superior a ele pelo amor que você está dedicando, nem ele seja superior a você também pelo amor que ele está proporcionando. O que acontece são 2 lados da moeda, né? Ou nós somos devedores daquele que está à nossa frente hoje, na condição de uma criança de rua e uma pessoa bem posta na vida. Não se sabe qual dos 2 espíritos é o mais necessitado ou que está proporcionando algo de melhor ao outro. Agora, veja bem, como nós estamos tratando de espírito, de parentela espiritual, nós vamos ver um fato muito interessante. Nós não sabemos aonde está localizado exatamente esse espírito.
se na alta sociedade, se na média sociedade, se na baixa sociedade, entendeu? E na rua, nós não sabemos também quais os motivos que levaram esse espírito, essa criança, esta pessoa à rua. Ele não é um garoto de rua, ele está na rua. E nessa condição que ele se apresentou, talvez para tocar de uma maneira mais forte o seu coração. Se nós soubéssemos bem e pudéssemos, escolheríamos assim, aleatoriamente, um desses espíritos de rua para conversar. Nós nos surpreenderíamos com o que eles têm para nos oferecer. Nós que trabalhamos aqui na rua, distribuindo um café, distribuindo uma sopa, distribuindo algo para esses nossos irmãos mais necessitados, nós vemos exemplos, não são só relatos, são exemplos. Às vezes, como já aconteceu com uma companheira nossa ia sendo assaltada. E um deles, quando viu, não, essa aí é a tia, essa aí não mexe com ela não. Quer dizer, ele tem um sentimento nobre dentro dele. Ele evitou que ela passasse um constrangimento, passasse por dores ou alguma coisa assim, porque ele tem isso de gratidão dentro dele. Então, a primeira noção, a primeira vista, todos eles são destituídos de gratidão, de amor, de carinho, de afeto, mas não. Comigo mesmo, eu estava numa praça aqui de Maceió, uma hora e tinha um grupo deles lá, eles morando assim na rua, com o material dele, do colchão, essas coisas todas assim, e uma garota, ela estava com má intenção. Ela estava com, assim, e aí ela veio a mim e me pediu um óbolo. Antes que eu botasse a mão no bolso, chegou já um rapazinho, e disse a ela, ele não vai lhe dar nada não, que ele não vai tirar a carteira aqui nesse meio não. Quer dizer, menosprezando até eles próprios, né? Aí foi a expressão dele. Ele não vai meter a mão na carteira aqui não. Porque quando ele tem, ele realmente dá a gente, ele não faz a menor questão. Se ele tivesse aí disponível, ele já tinha dado a gente. Mas agora ele não vai botar a mão na carteira não. Então isso prova que em muitos casos eles estão vigilantes, porque isso é da intimidade dele. Ele tem esses sentimentos dentro deles. Agora, onde eles estavam inseridos, no lar onde eles estavam inseridos, houve essa dissidência por motivos que nós não podemos enumerar aqui, mas que na grande maioria das vezes é ali que está aquele amorzinho, é ali que está aquela dedicação, e é ali que está a necessidade, e eles mostram isso para a gente, e é abençoado por Deus. Né? Jesus, Divaldo Franco, né, diz que Jesus, que quando uma pessoa se aproxima de nós para pedir um óbolo, para pedir uma caridade, na verdade ele não está pedindo, ele está nos oportunizando. E é Jesus que está dizendo, vá fulano, porque ele tem condições de lhe auxiliar nesse momento. E a gente perde a oportunidade. Então vamos ver, não é assim a gente se jogar, mas a gente identifica esse espírito da nossa parentela espiritual que está querendo nos proporcionar esse amor, esse carinho, esse afeto. Então, parabéns para você, parabéns para esse espírito que retribui, que ele oportuniza nesse momento essa oportunidade de vocês dois, dessa troca de afeto, de carinho, desse retorno a um lar humano, mas como espíritos que são. E garanto que com o seu exemplo, com o seu auxílio, ele também se tornará no futuro um espírito benfeitor, também um espírito agradecido, e que poderá proporcionar também isso a outro espírito ou a outros espíritos. Eu acho interessante essa coisa de quando alguém vem para o nosso lado, um espírito vem para o nosso lado, né? E a gente fica assim surpreso, às vezes a gente fica até atônito. Uma vez eu fui convidado por uma família enlutada a falar alguma coisa no velório dessa criatura. Era a avó. E todos os componentes da família chamavam, né? A avó e tal. E aquilo me chamou a atenção, as crianças. Tal, e eu dizia assim, mas peraí, essa criança aí é filha de fulano. Então a mãe de fulano é fulana. Como é que é?
essa outra avó e essa outra. E eu fui, e quando eu cheguei lá, eu me surpreendi, confesso que me surpreendi, porque a família era toda branca e a avó era negra, né? E eu fiquei assim meio, poxa, mas todo mundo na família, ninguém tem a pele escura, e a avó deles é uma pessoa de pele escura, é uma negra. Mas aí, na hora H, auxiliado pela espiritualidade, tentei conformar a família, falei algo sobre a vida espiritual, que alguns já conheciam, mas não com profundidade ou com um conhecimento maior. Mas fiz a minha parte, que fui chamado, e depois eu conversando naturalmente com uma das pessoas, a pessoa me revelou que aquela avó, ela tinha uma ascendência imensa sobre toda a família, mas não tinha o menor grau de parentesco, consanguínea com aquelas pessoas. Então ela era considerada, ela era respeitada, e ela era quem realmente comandava o lado espiritual, com disciplina, com respeito, com atenção. Por sinal, uma família muito bem educada, muito bem relacionada. E aquilo ali me veio logo no pensamento: olha, como é que esse espírito penetrou nessa família? Uma senhora já de idade, já ela tinha quase que educado a família toda, dos que estavam ali. Ele penetrou naquela família, e de uma maneira, com essa dignidade, com essa moralidade, com esses exemplos, ela tinha trabalhado aqueles espíritos a esse ponto, que dava para perceber claramente que não era nada forçado, era a coisa mais natural do mundo eles a considerarem a avó, a matriarca, a pessoa que estava com a chefia espiritual naquele momento. Então a gente vê que, às vezes a gente vê uma família assim, chega uma pessoa que se infere naquela família ali, e com a maior naturalidade que é tratada e trata aquelas pessoas como se familiares seus fossem. A gente tem amigos, a gente tem às vezes pessoas assim, primos ou parentes mais distantes assim, que a gente tem esse respeito, essa atenção, esse aconchego maior do que com os outros que são de primeiro grau, né, na nossa vida, na nossa família. Então, mais uma vez eu lhe digo, olha, fique atenta, né, para as necessidades, porque ele, na certa, está trazendo alguma coisa da rua, está trazendo alguma coisa assim, não estou dizendo que está trazendo agressividade, nem vícios, nem coisa, estou dizendo assim, por ter convivido com outras pessoas carentes assim de carinho, de afeto e tal, ele pode estar trazendo algo que à primeira vista escape à sua atenção. Então veja bem as necessidades dessa criatura, desse garoto, né, de 10 anos, né? Espera aí. Há 10 anos que você está com ele, muito bem. Então, acredito que já deu para realmente solidificar esses sentimentos, e tenha a certeza de que ele foi levado para as coisas que vocês necessitam. É isso. Todo ato assim de amor, de acolhimento a uma criança é a proporção também de desenvolvimento que nós estamos gerando, não só a nós mesmos, como também ao nosso ambiente que nós convivemos, porque é mais um ser que nós retiramos do infortúnio, né, que não será cooptado pelas drogas, pelo crime, e sim será orientado, educado, e será mais um trabalhador na seara do Cristo, semeando também todas essas oportunidades que ele obteve, né? Então, filho é filho, seja ele vindo fisicamente, seja ele vindo espiritualmente. Nós sabemos que a parentela ela é corporal e espiritual. Muitas vezes, irmãos nossos, carnais, como a gente chama, não traz tanta afinidade quanto às vezes uma amiga,
né? Eu tenho uma amiga, irmã, que mora em São Paulo, a Marta, né? Que eu mando um beijo para ela, que também ela é espírita e está nos escutando, e ela é como uma irmã para mim, né? Então isso é muito gostoso, porque esse laço de parentesco espiritual, ele só reforça a questão da reencarnação. Somente a reencarnação pode explicar por que nós temos essa empatia, né, essa simpatia para com uma pessoa e não para com outra, né? Porque se nós nascemos junto com nossos irmãos, né, convivemos com ele diariamente, às vezes nós temos incompatibilidade, os genes são diferentes, a conduta é diferente, a personalidade é diferente, e às vezes esses tipo de comportamento do nosso irmão não se coaduna com as nossas escolhas, e aí a gente vai buscar interagir com pessoas que se afinizam com os nossos interesses, com os nossos sonhos, os nossos objetivos de vida, né? E é por isso que nós formamos a parentela espiritual, né? Está aqui o Divanildo do meu lado, não somos irmãos, não é, consanguíneos, mas somos irmãos espirituais que, junto aqui com o Márcio, nos unimos para realizar esse projeto grandioso da Seara do Cristo, que é a formação da Rádio Brasil Espírita, né? Então nós aprendemos a nos respeitar, a nos amar, nos unimos para a realização desse projeto tão bonito que divulga para o mundo todo os ensinamentos do Cristo. Essa é a parentela espiritual, né? E nós temos irmãos, temos vários irmãos, cada um segue um caminho. O irmão do Márcio é evangélico, né? Eu tenho outros irmãos, todos homens, cada um escolhendo seus caminhos, né? Uns são espíritas, outros não são. E aí a gente vai convivendo mais com aquele que, né, sintoniza, né? Irradia conosco as mesmas pensamentos, como das mesmas ideias. E essa é a parentela espiritual. Por isso que Jesus nos conclama que possamos amar ao próximo como a nós mesmos. Não significa que eu tenha incompatibilidade com o irmão da minha própria casa, que eu não tenha que ter paciência. Tenho sim que ter paciência, porque nós estamos com a família que nós pedimos a Deus, né? Com relação, por exemplo, à nossa irmã Adriana, do Rio de Janeiro, embora ela tenha dificuldade, o filho dela não queira se relacionar, não queira conversar, não queira conviver, mas vai ter que ter paciência, e com certeza Jesus lhe dará força para superar essas dificuldades através da oração, desse religare para com Deus, que nos enche dessa energia positiva e otimista, porque não podemos focar na nossa problemática que está ao nosso redor como sendo a única coisa que importa no mundo. Não, nós temos que saber separar. As pessoas que estão sob nosso teto, que nós orientamos, nós vamos sempre torcer para que elas sejam felizes e escolham o caminho da luz. Mas se por opção ela não quiser essa nossa proposta, não aceitar, ela vai aprender, sim, através do mecanismo da dor. A dor é uma irmã que é amiga. Ela bate a nossa porta, não como um castigo de Deus, mas como uma escolha nossa, pessoal. E ela virá, por que ela virá? Porque estamos resistindo ao avanço pelo amor. Estamos resistindo. E para que nós não venhamos a nos prejudicar ainda mais, essa dor bate à nossa porta, vem ao nosso encontro para o despertar, às vezes através de uma doença, né? Às vezes através de um conflito mesmo, e tantas outras coisas que podem nos acontecer, para que nós possamos ver, meu Deus, eu esqueci de Deus, eu esqueci de que eu tinha aqui uma missão a desempenhar, e que eu posso ajudar, que todas as pessoas têm que ser úteis na humanidade. A gente tem sempre que pensar no bem coletivo. Quando a gente pensa no bem coletivo, o bem individual acontece.
ele vai irradiando no nosso interior e contaminando a todas as pessoas de bem-estar. Mas se nós não estamos bem, se nós estamos sempre melancólicos, estamos desesperançosos, nós vamos nos sintonizar com o mal, né? E vamos adoecer consequentemente, gerando em nós o quê? Sensações desagradáveis. E aí o mundo está cheio de pessoas que estão aí acometidas de depressão, porque perderam a esperança, perderam a fé, ou não encontrar a fé, porque a fé é um exercício também. Quando eu falei no início que nós temos que fazer esse exercício moral, é porque nós temos que, através do trabalho no bem, desenvolver essas potencialidades que estão adormecidas. E a fé raciocinada, ela é fruto de quê? Do estudo sistemático. O que é Deus? O que eu sou, para que eu vim, para onde eu vou, são explicações que a doutrina espírita nos proporciona, e é por isso que ela é a terceira revelação, e o Jesus chamava de o Consolador prometido, porque a doutrina dos Espíritos, esclarecendo todos esses pormenores, nos possibilita o quê? Alívio das nossas dores e encorajamento para a superação dos desafios. Todas as provas que vierem ao nosso encontro serão provas, né, necessárias para o nosso aprimoramento, né? Eu não gosto muito de injeção, né? Então, hoje eu tive que tomar 3, né? Tomei minhas 3 injeções, problema de coluna, Divanildo um dia desse faltou o programa também acometido, mas assim que a gente melhora, vem depressa para o trabalho, tem que vir, porque nós precisamos muito do Evangelho. Então, ter feito essa leitura do Evangelho hoje com vocês, queridos ouvintes, nos proporcionou o relembrar da nossa necessidade de honrar o nosso pai e a nossa mãe, e de entender que nossa parentela, ela não é só física, mas espiritual, que precisamos sempre daquele postulado importantíssimo, que é a base da doutrina do nosso Mestre Jesus, que é amar a Deus sobre todas as suas coisas e o próximo como a si mesmo. Quando nós tivermos esse amor incondicional, nós não vamos ficar tristes, porque nós sabemos que mesmo aquele espírito que está resistente, ele um dia será tocado pela luz, que nós não percamos a esperança. Isso eu falo bem para a nossa irmã Adriana também, que compartilhou aqui do seu problema, que ela seja essa pessoa perseverante na prática do bem e da caridade, e verá que no próximo, em outros programas, eu ouvirei outras como é que se diz? Notícias alvissareiras, né, como se fala, e eu sei que a centelha de luz irá se expandir na casa dela e no coração do filho dela. Divanildo, vamos nos despedirmos, que já está esgotando a nossa hora. Adriana, só lembrando a você, né, não esqueça nunca que a nossa vida é eterna, né, e que nós precisamos plantar as sementinhas agora, porque no futuro elas darão esses frutos que nós precisamos. Então, meus queridos ouvintes de todo o nosso planeta azul, mais uma vez feliz pelo termo do programa, e o convite para que na próxima sexta-feira nós estejamos novamente juntos, e agradecidos estamos a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, a nossa Mãe Maria de Nazaré, a nossa sempre matriarca, né? Nossa mãe, em todos os aspectos, e a nossa família, a nossa parentela espiritual. Que nós nos unamos cada vez mais em torno do Mestre Jesus, para termos sempre esses ensinamentos, para termos sempre esses conhecimentos e essas saídas quando a gente acha que não existe mais água. A gente, mesmo no deserto, a gente vai sempre encontrar um poço em que nós possamos nos dessedentar, né, e voltarmos e aurirmos força para a caminhada.
Então, que Jesus nos abençoe a todos, que fique conosco, que esse nosso final de semana seja moderado e abençoado, e que Deus abençoe a toda a humanidade, que assim seja. É isso, querido amigo Divanildo, foi um programa muito lindo, obrigado a todos, agradeço a Deus, a Jesus, a espiritualidade coordenadora do nosso trabalho, a Márcio Eduardo, que está ali quietinho, trabalhando nos bastidores, a Claudinha também, a você, querida irmã Adriana do Rio de Janeiro, Simone de Maceió, que participaram com suas perguntas aqui, que Jesus abençoe a vocês, ao nosso planeta, né, ao nosso Brasil, para que ele possa irradiar cada vez mais luz e que possamos alcançar o equilíbrio, a pacificação, a serenidade que todos nós desejamos. E a todos vocês que estão sofrendo, que Jesus possa fortalecer a fé e a esperança, porque Ele está no comando e com certeza seremos felizes. Que Jesus nos abençoe até a próxima sexta-feira.